Era uma meia-noite fria, e eu, débil e exausto, lia alguns volumes de vagos saberes primordiais. E já quase a adormecer, ouvi lá fora um bater, como o de alguém a querer atravessar os meus portais. É um visitante que intenta atravessar os meus portais, pensei. É isto, e nada mais. Tão claramente me lembro. Era o gelo de dezembro, e o fogo lançava, lembro, no chão manchas fantasmais. Pela aurora eu suspirava, e nos livros procurava esquecer a que hora errava entre as legiões celestiais, aquela que hoje é Lenor, entre as legiões celestiais, sem nome aqui por jamais. E o mover suave e magoado do ermo, roxo cortinado, me deprimia e me enchia de terrores espectrais, de modo que eu, palpitante, calando o peito ofegante, repetia: é um visitante que vem cruzar os meus portais, um visitante, somente, que vem cruzar os meus portais. Isto apenas, nada mais. Então minha alma ganhou força e não mais hesitou. Senhor, eu disse, ou senhora que lá fora me chamais, mas, porque eu quase dormia, mal ouvi que alguém batia, que com sossego batia e discrição tão iguais. Murmurei abrindo a porta, que ao silêncio eram iguais, e vi treva, nada mais. Escuridão, perquirindo, lá fiquei, tremendo, ouvindo, sonhando, e em dúvida, sonhos que mortal sonhou jamais. Mas o silêncio insistia, e a calma nada dizia, e a única voz que eu ouvia eram meus profundos ais, e o nome dela entre os ecos dos meus repetidos ais. Só isso. Só, nada mais. Ao cômodo retornando, minha alma em mim se incendiando, ouvi de novo mais forte baterem aos meus umbrais. É alguém que bate lá fora, à minha janela agora, que entrada talvez implora. Pensei e busquei sinais. Acalma-te, coração, pois que são estes sinais só o vento e nada mais. E então abri a janela, e eis que penetrou por ela, na câmara, um nobre corvo, desses de eras ancestrais. Entrou sem deferimento, sem fazer um cumprimento, dama ou lorde pachorrento, e pousou sobre os umbrais. Pousou num busto de palas que havia sobre os umbrais. Pousou lá, e nada mais. Frente à ave preta, surpresa, sorriu-se minha tristeza, vendo o seu grave decoro e os seus ares senhoriais. Sem crista, embora e tosado, disse eu, pareces ousado, duro e antigo corvo, nado nos noturnos litorais. Dize-me o teu nobre nome lá nos negros litorais. E ele disse, nunca mais. Meu espanto foi tremendo, tais palavras entendendo, apesar de sem sentido que ele disse, naturais. E quem não teria achado que um homem ter avistado um pássaro assim pousado por cima dos seus umbrais? É grande espanto, ainda mais no busto sobre os umbrais, com o nome de nunca mais. Porém, a ave ali, quieta, nada mais disse discreta, como se a alma toda desse nesses ditos essenciais, e nada mais pronunciou, nenhuma pena agitou, até que de mim saltou. Amigos, já não tem mais. Na manhã, como os meus sonhos, aqui não estará mais. E o corvo então, nunca mais. Atônito, ouvindo aquilo que ele enunciara, intranquilo eu disse, é tudo o que sabes.
e mais adiante não vais. É o que no passado ouviste de algum dono, a cujo triste destino acaso assistisse com os teus olhos penumbrais, e cuja dor se exprimia nas sílabas penumbrais. O teu bodão, nunca mais, mas sem dele desistir, voltou minha alma a sorrir, e uma poltrona arrastei para junto dos umbrais, e então ali me assentando, uns aos outros fui juntando 1000 devaneios, pensando na ave de eras ancestrais, na lenta, negra, agourenta ave de eras ancestrais que dizia nunca mais. E lá fiquei a cogitar, sem um dito endereçar a ave, cujos olhos fixos em meu peito eram punhais. Lá fiquei, absorto e mudo, pendida sobre o veludo a cabeça de um tal estudo, sobre as luzes espectrais, o veludo de Lenor, entre as luzes espectrais. Não tocará, nunca mais. Supus que o ar ficou mais denso, de algum ignorado incenso, que os serafins esparzissem com passos angelicais. Teu Deus, me disse, gerou-te, pelos seus anjos mandou-te o esquecimento e aliviou-te de tuas dores brutais. Bebe o nepente e te esquece de tuas dores brutais. E o corvo disse, nunca mais. Profeta ou demônio, eu disse, que uma asa negra vestisse. Se foi a Procela ou o diabo quem te trouxe aos meus portais, se nessa terra arrasada, deserta, agra e amaldiçoada, se nesta casa assombrada pelo horror de que não sais, existe alívio, eu te indago, a ti que daí não sais. Disse o corvo, nunca mais. Profeta ou demônio, eu disse, que uma asa negra vestisse, pelo alto céu que nos cobre, pelo bom Deus dos mortais, disse a esta alma, te conjuro, se em algum Éden futuro, ela há de rever o puro ser, que agora não mais vê, de Lenor, o ser radiante e puro que não vê mais, disse o corvo, nunca mais. Que a senha do nosso adeus seja esse dito, ave ou Deus, retorna, pois à Procela e aos noturnos litorais, se quer uma pluma reste a lembrar o que disseste e que meu tédio irrompeste, deixa, pois, os meus umbrais, não biques mais o meu peito e foge dos meus umbrais. Disse o corvo, nunca mais. E o corvo não foi embora, lá ficou, lá se demora, pousado no busto branco de Palas sobre os umbrais, com a aparência tristonha de algum demônio que sonha, e a luz no piso desenha seus contornos fantasmais. E eis que, perdida, minha alma nos contornos fantasmais se livrará. Nunca mais. Muito bem, sejam bem-vindos ao canal, inscreva-se, ative o sininho e receba contos dos mais variados da literatura mundial toda semana no seu celular para você ouvir onde quiser. Esta narração faz parte de um projeto que eu tenho de trazer o máximo de traduções diferentes do poema O Corvo, de Edgar Allan Poe, para que nós tenhamos a oportunidade de compará-las, ok? A primeira tradução que eu fiz, a primeira tradução que eu trouxe foi do Fernando Pessoa, muito conhecida, muito admirada, e também alguns criticam, dizendo que ela é muito formal, ok? Depois eu trouxe a tradução de ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis,
um dos maiores escritores da história da humanidade, com certeza o maior escritor brasileiro, na opinião de muita gente, inclusive a minha. Depois eu trouxe, porque vocês sabem que o Corvo ele tem uma questão na hora da tradução, há um prejuízo muito grande quando você traduz, você perde boa parte da sonoridade, dos efeitos de aliteração, de assonância produzidos no original, ok? Principalmente no Nevermore, né? O Nevermore a gente não tem uma expressão adequada aqui para manter essa sonoridade. Então a gente resolveu colocar o Nunca Mais. Porém, Eduardo Andrade Rodrigues, eu tenho aqui um audioconto dele, que eu gravei há algum tempo, resolveu desafiar essa convenção, porque na verdade, pessoal, é meio convencionado mesmo o Nunca Mais no Corvo. São mais de 70 traduções só em um site aqui, ok? E todo mundo meio que convencionou terminar cada estrofe no Nunca Mais. Ele não, o Eduardo Andrade Rodrigues, ele decidiu desafiar a questão semântica do Nevermore e partir para a questão sonora, né? Trazendo Não Senhor. E o Corvo disse Não Senhor. E eu achei que ficou fantástico também, uma variedade que vale a pena ser conhecida por todos, ok? Após essa tradução do Eduardo Andrade Rodrigues, está aqui no canal também, tem a tradução que eu trouxe do Milton Amado, que é a mais elogiada pelo público. Esse Milton Amado não é muito conhecido, mas o seu trabalho na tradução do Corvo, por muitos especialistas, é considerada a melhor. E agora eu trouxe uma tradução aqui do Renato Sutana, com 2 T, Sutana, do The Raven. E ele fala aqui, pessoal, que era uma meia-noite fria, ele estava num momento do ano ali, já dezembro. Ele, débil, exausto, cansado, lia alguns volumes vagos de saberes primordiais. Então ele era um leitor ávido de grande sabedoria. E já estava quase, sabe aquele momento em que você está meio acordado, meio sonolento, já quase indo para Nárnia, e aí batem nos seus umbrais, nos seus portais, né? Bateram à sua porta. E aí deve ser algum visitante, ele pensa, né? É isso e nada mais. Então, claramente me lembro, era o gelo de dezembro, então ele já estava próximo do grande inverno, ok, lá no hemisfério norte, e nesse momento ele lembra de Lenor, né? Aquela que hoje é Lenor entre as legiões celestiais. Olha o uso do eufemismo. O que é o eufemismo? A figura de linguagem que tenta suavizar uma expressão por demais desagradável, principalmente usada nesse período que a morte era romantizada. E aí ele fala, né, Lenor entre as legiões celestiais, já está em outras plataformas de existência, sem nome aqui por jamais, ou seja, não volta mais, já morreu. E aí ele fala, eu estava dormindo, eu estava quase dormindo, desculpe, né, abriu a porta para ver quem é que está lá fora chamando. E vi trevas e nada mais, ninguém lá fora, apenas a escuridão. E aí ele ficou lá, tremendo, ouvindo, sonhando, em dúvida, será que bateram mesmo na porta? Mas o silêncio insistia, e a calma nada dizia. E aí ele voltou para o seu cômodo, né? Ao cômodo retornando, ouvi de novo mais forte baterem aos meus umbrais. E aí deram aquela pancada na porta mesmo, né? Quem está batendo a porta? Não é possível. Será que é testemunho de Jeová? Será que... Bom, e aí, acalma-te, coração. São apenas sinais, é só o vento e nada mais. Vamos dar mais uma olhadinha. E aí abriu a porta novamente. E quem entra por ela? Um corvo. O corvo é uma ave muito negra e ela tem algumas particularidades
que a comparam com o papagaio pela a capacidade de reproduzir alguns sons humanos também, ok? Ela tem essa coisa. Só que ela não vive na faixa tropical. Ela vive ou mais para baixo ou mais para cima, ok? E aí, então ele entrou e pousou ali num busto de Palas. Palas era na verdade a filha de Tritão, na mitologia grega. E ela teve uma rusga, uma briga muito feia com a Atena, que era a filha de Zeus. Palas ia atingir a Atena, que saiu do golpe e acabou atingindo Palas, matou a sua inimizade e aí, né, criou um busto, mandou fazer ficou muito triste, mandou fazer uma estátua à semelhança de Palas. Então tem aí bustos de Palas a todo lado. Então ele parou em cima pousou em cima do busto de Palas, em cima da porta. Então esse busto ficava pendurado em cima da porta, de frente para o seu dormitório ali, sua cama, seu local de leitura, e ali ficou, e nada mais. Nesse momento, o narrador aqui, a voz, o eu lírico, ele fala: mas que corvo mais ousado, né? Sai entrando assim na casa dos outros. Diz pra mim, rapaz, né? Qual é teu nome? Da onde tu veio? Por que tu tá nessa? E o corvo disse: nunca mais. E nesse primeiro momento ele fica curioso, né? Será que é algum ex-dono que ensinou pra ele? Porque tudo que eu pergunto pro corvo, ele responde nunca mais. Arrastou uma poltrona para perto dos umbrais e ali sentou, ficou olhando, pensando, sonhando, né? Na ave de eras ancestrais, né? A gourenta, e que sempre dizia nunca mais. E ficou lá a cogitar, até que ele começou a se sentir ofendido e sentiu que era uma violência a presença do corvo, com os olhos fixos no seu peito como punhais, né? Cujos olhos fixos em meu peito eram punhais. A metáfora forte. E lá fiquei, absorto e mudo. E aí ele voltou a pensar em Lenor, sua amada, e começou a fazer uma associação de que esse corvo poderia ser a representação da morte. Então ele pede ajuda ao corvo para que alivie ele das mortes, das dores brutais, e o corvo disse nunca mais. E aí ele começa a ficar pistola com o corvo, né? Ele começa a ficar bravo, chama pergunta, né? Se é profeta ou um demônio que uma asa negra vestisse, né? Se foi a Procela ou o diabo quem te trouxe. Da onde tu veio, rapaz? Você veio do inferno? Né? Por que não sai daí? Qual é que é a sua? E o corvo disse, nunca mais. E aí ele volta a ofender o corvo, chamando-o de demônio, até que ele pergunta: há de rever o puro ser? Quem é o puro ser? Quem é o puro ser? Lenor, que agora não vê mais, de Lenor, o seu radiante e puro que não vê mais. E o corvo disse, nunca mais. Ou seja, você nunca mais vai ver sua Lenorzinha linda. E aí ele fica louco. E aí ele pede pro corvo ir embora. Já que tu não vai me ajudar em nada, já que você não vai trazer Lenor de volta, não biques mais o meu peito e foge dos meus umbrais. Sai fora, cara. E o corvo disse, nunca mais. E lá ficou, não foi embora, pousado no branco busto de Palas, sobre os umbrais, com a aparência tristonha de algum demônio que sonha, e a luz do piso desenha os seus contornos fantasmais, porque atrás do corvo deve ter uma lâmpada ali, né, que faz a projeção dele no chão, né, a luz no piso desenha os seus contornos fantasmais. E eis que perdida a minha alma nos contornos fantasmais se livrará. Quando? Nunca mais. Tá aí uma análise rápida e genérica do conto.
que faz parte do romantismo, pessoal. O romantismo, o The Raven foi publicado a primeira vez em 1845, uns 4 anos antes do Edgar Allan Poe morrer. Faz parte da temática típica do romantismo, ou mais precisamente do ultrarromantismo, que é aquele momento que é chamado de byronismo ou geração byroniana, também conhecido pelo mal do século, onde os poetas eles têm uma propensão muito grande a falar e namorar a morte, né? Trazer a morte como um tema romantizado, buscado, querido. Então, por quê isso acontece? Esses poetas morriam muito cedo nessa época. Era uma época de grandes possibilidades de morte, como a tuberculose, que levava embora, por exemplo, a maioria das pessoas que tiveram contato com Edgar Allan Poe, sua mãe, sua prima, todo mundo acabou morrendo muito cedo, ok? E muitos pela tuberculose, outros pelo uso abundante do ópio e do álcool também. As noitadas levavam nossos poetas aos 20, 25 anos, que é o caso também do Álvares de Azevedo aqui no Brasil. A nossa segunda geração levou embora o Álvares de Azevedo com 21 anos só. O escritor ultrarromântico de Noites na Taverna, ok? Aquela ficção gótica, aquela coisa meio obscura, né? Noites lúgubres. Então, é isso, pessoal. É um momento em que a morte é vista como uma dama, né? A ser cantada, como a amada, que aí entram questões filosóficas, existenciais. A existência era muito pesada para esses poetas. Sem a amada, ele preferia a morte, ok? E isso torna o The Raven um dos maiores poemas da história, notável por sua musicalidade, pelo seu estilo, pela atmosfera sobrenatural, a métrica exata, aquelas rimas internas, ok? Que ele faz rima dentro do verso, no meio dele, não apenas no final, com jogos fonéticos que a gente tenta trazer para a língua portuguesa, mas é tão difícil. Por isso é importante nós conhecermos o The Raven no original. Tem inclusive uma narração fantástica com o Christopher Lee, que é um dos maiores Conde Dráculas da história, né? Ele encarnou diversas vezes no cinema, isso há muito tempo, mas também trabalhou no Senhor dos Anéis, no Hobbit, né? Era o Saruman. Então, esse grande escritor faleceu há pouco tempo, em 2015. Ele narrou o Corvo de uma maneira muito bonita e vale a pena nós conhecermos, ok? Então é isso, pessoal. Tem essa... Eu, sinceramente, achei legalzinha essa tradução do Renato. É uma boa tradução. Prefiro ainda a do Milton, prefiro a do Machado e a do Fernando, mas é uma ótima tentativa de levar aí a literatura para mais pessoas, ok? Então fica o registro para o mês do horror aqui em outubro.